Boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma live, nosso quinto encontro científico da PGO. Desculpem, nós tivemos um imprevisto que está alheio ao nosso controle, né? A internet pode ter essas instabilidades. Hoje nós estamos aqui reunidos para nós conversarmos, trazermos aqui um assunto sobre o Março Amarelo, alusivo à conscientização da endometriose, e trouxemos para vocês pessoas super especializadas no assunto, que de renome nacional. A endometriose é uma doença importante que temos que ter um conhecimento mais abrangente, mais ginecologistas devem estar atualizados a esse respeito, e também bem como a população. Então, é uma doença que causa, a principal causadora de dor pélvica crônica e também de infertilidade e esterilidade. Então, para abrilhantar esta noite, temos conosco os ilustres palestrantes, que são o Dr. Eduardo Schor, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose. Doutor Eduardo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por disponibilizar de seu tempo para estar aqui conosco, trazendo informações atualizadas sobre o assunto. Também temos a honra de trazer aqui o doutor Aguinaldo Lopes, que é nosso super conhecido, né? Nosso amigo já, ele já está meio paraense já, a gente toma essa liberdade, né? Bem-vindo, Aguinaldo, é uma honra sempre tê-lo aqui conosco, presidente da Febrasgo. Temos também como moderadores doutor Ricardo Quintares, que vai ser, na realidade, debatedor, vice-presidente Norte Febrasgo. Bem-vindo, Ricardo Quintares, muito obrigada também por sua presença. E para coordenar hoje essa mesa, teremos o doutor Arivaldo Meireles, nosso vice-presidente da PGO. Espero que seja uma noite de muitas atualizações, novos conhecimentos, e que todos aproveitem essas pessoas maravilhosas que trouxemos para vocês. Uma boa live a todos, e no comando, doutor Arivaldo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. É um evento do qual nós esperamos muito e nos esmeramos nessa organização. Eu agradeço as suas palavras iniciais, Valéria, e quero agradecer ao Dr. Ricardo Quintairos, como representante da SBE, esteve ao nosso lado na organização deste evento. Muito obrigado, Ricardo. E quero muito gentilmente agradecer ao Dr. Eduardo Schor e ao Dr. Aguinaldo Lopes. Nós sabemos o quão atribulados vocês são, mas que muito gentilmente também aceitaram o convite para estar aqui conosco nesse evento, que é alusivo ao mês de conscientização sobre a importância da endometriose. E eu gostaria... São dois temas muito relevantes, um que trata da importância do diagnóstico precoce na evolução da doença, e, no segundo momento, sobre o segmento da doença, que é um outro foco muito importante. Eu gostaria de passar a palavra ao Ricardo, que vai introduzir o doutor Eduardo Schor. Obrigado, Arivaldo. Obrigado, Valéria. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu faço parte das duas sociedades que lidam exatamente com isso, e foi por esse motivo que eu fiz a questão de trazer o professor Eduardo Schor e o professor Aguinaldo Lopes. Eu queria, primeiramente, agradecer enormemente aos dois, são dois amigos. O Aguinaldo já é um paraense que vem muito aqui com a gente, amigo muito, muito querido por todos nós, já não fala mais trem, já fala égua, né? Então, está muito próximo da gente. O Schor, eu queria fazer um destaque especial, é um presidente
que abriu a SBE. A SBE era uma entidade extremamente paulista, hoje a SBE é uma especialidade nacional. Ele tem esse mérito, além de outros méritos científicos, que são enormes, inúmeros méritos, mas esse mérito do Shaw foi muito importante, porque ele abriu a possibilidade de mostrar a qualidade dos profissionais que trabalham com essa doença tão enigmática e tão difícil de tratar pelo Brasil como um todo. Fez o Endotrip em Fortaleza, em Belém, no Sul, fez um congresso em Fortaleza, está abrindo a SBE, todos os estados do Brasil têm representante dentro da diretoria hoje, então realmente, Shaw, você está de parabéns, muito obrigado pela maneira honesta, séria, carinhosa e divulgando essa doença e permitindo que os profissionais do Brasil inteiro pudessem participar. Eu, em meu nome, em nome de todos nós, aqui do Pará e do Norte, queremos agradecer você e que você continue nessa caminhada maravilhosa que você está fazendo. E o professor Shaw, eu acho que é o primeiro que fala, ele vai falar sobre, o Arivaldo já falou, sobre uma história do diagnóstico, a evolução. O professor Shaw é um livre docente de uma das maiores escolas nacionais, que é a Escola Paulista, e ele vai nos brindar, com certeza, com uma palestra muito boa. E em seguida, o professor Aguinaldo Lopes, que é o professor titular da UFMG, e também vai falar sobre como a gente conduz esses pacientes e qual é o momento adequado de a gente abordar cirurgicamente. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Professor Shaw, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu estou tentando aqui compartilhar a tela, mas não estou com alguma dificuldade. Então, antes, o Fagner daqui a pouco vai me dar uma mão, mas antes disso, agradecer, é uma honra para mim poder estar num evento paraense. Eu já estive aí algumas vezes. Hoje, infelizmente, eu estou distante, mas é um orgulho para mim. Sempre fui muito bem recebido aí. Mas, infelizmente, hoje a gente vai ter que falar de longe, porque isso, infelizmente, para mim, porque se eu tivesse aí, com certeza, depois da aula, o professor Quintairos iria me levar para comer um filhote com uma pinguinha de jambu. Mas, paciência, vamos desse jeito. Eu vou só tentar aqui enviar a aula para o Fagner. Pode seguir. Pode seguir, vamos em frente, então. Então, de novo, agradecendo o convite da PGO, Valéria, Arivaldo, Ricardo. É um prazer para mim poder estar falando para vocês. E, principalmente, a Valéria já salientou, mas o tema que eu acho mais relevante quando a gente fala em endometriose é o diagnóstico. A gente vai em congressos, diversos eventos de endometriose, se fala em cirurgia robótica, preservação de nervo e coisas extremamente complexas, mas a gente não fala, não volta ao tema diagnóstico, que para mim é um tema relativamente esquecido. E eu vou tentar explicar para vocês qual é a repercussão desse tema esquecido, o que isso pode acarretar e como a gente pode tentar fazer para reverter um pouco isso. Tá? Tinham 2 filmes aqui na minha aula, mas eu tive que tirar pelo tamanho deles. E os filmes exatamente mostravam a diferença cirúrgica de uma endometriose peritoneal leve para uma endometriose peritoneal profunda, ou seja, o avanço da doença, ou seja, de leve para profunda. Quem já teve oportunidade de assistir cirurgia, ver vídeo, sabe que são 2 tipos de cirurgia completamente diferentes. Isso eu estou falando só de cirurgia, não estou falando de outros aspectos que vêm a seguir. A cirurgia para uma endometriose leve é muito mais tranquila, fácil, com menos complicações, do que uma cirurgia para uma endometriose profunda, principalmente as que têm comprometimento intestinal, onde a cirurgia é muito mais complexa, com uma chance de complicação muito maior e um nível de treinamento que a gente precisa também para o cirurgião muito maior.
Do ponto de vista clínico, é a mesma coisa. Uma endometriose leve, inicial, é muito mais fácil ela responder ao tratamento medicamentoso do que uma endometriose avançada e profunda. O mesmo em relação à gestação. Em relação à gestação, é muito mais fácil também a gente ajudar, quando necessário, uma mulher com uma endometriose leve do que uma com endometriose profunda. Então, tudo isso é o significado do porquê tentar fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. E a gente tem dados, aqui esse slide mostra trabalhos mundo afora. Isso é importante para mostrar que isso não é um problema de saúde pública brasileiro. A gente tem trabalho australiano, norueguês, brasileiro e americano mostrando que leva de 5 a 14 anos para o diagnóstico. Ou seja, entre o início dos sintomas e o diagnóstico daquela mulher. Ou seja, é um tempo muito grande. E esse tempo muito grande para o diagnóstico é o tempo que a doença precisa, para grande parte das vezes, evoluir. Então, essa demora no diagnóstico traz uma consequência. E uma consequência nefasta. Cirurgias mais complexas, maior dificuldade de gestação, seja espontânea ou por meio de reprodução assistida ou cirúrgica, e uma menor resposta ao tratamento medicamentoso. Então, a grande briga da sociedade e da Unifesp é para tentar instrumentalizar todo mundo a começar a pensar mais em endometriose e pensar mais antes de que isso aconteça. Porque essas mulheres aqui do estudo provavelmente tiveram o diagnóstico tardio. Vocês podem até levantar para mim, falou, doutor Eduardo, mas esses estudos são relativamente antigos, a gente não tem, não melhorou esse panorama. Eu vou dizer que não. A gente tem uma tese de mestrado que terminou, foi defendida no final do ano passado e que fez esse levantamento também. Na Escola Paulista, o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é de 62 meses. Então, ainda demora bastante. Tá? Para corroborar isso que eu falei para vocês, isso vem mais um dado implicado nesse slide. Segundo o levantamento do American College of Obstetrics e Ginecologia, 66% das mulheres com endometriose referem sintomas antes dos 20 anos. Por que isso é importante? Quando eu aprendi endometriose, lá atrás, algumas poucas décadas atrás, eu aprendi que endometriose era uma doença de mulher perto dos 35 anos de idade. E depois, com aqueles trabalhos de demora no diagnóstico, a gente descobriu que não. A gente fazia o diagnóstico com 35, mas a gente fazia ele atrasado. Então, a gente puxou a idade de prevalência da doença para baixo. Então, a gente tem que pensar muito mais em endometriose em adolescentes e mulheres jovens. Então, a faixa de incidência foi deslocada. E o que me deixa envergonhado, e isso acontece no mundo inteiro, eu escuto isso todo dia, seja no consultório privado ou na universidade, é que essas mulheres que chegam com quadro clínico típico e diagnóstico de endometriose, elas passaram por 4 a 5 especialistas com esse tipo de queixa e não foi dado valor, não foi feito o diagnóstico. Então, perdeu-se essa chance. Então, aonde que a gente está errando? Aí é uma reflexão para a gente fazer junto. Então, é muito menos uma aula, mas é uma reflexão e eu vou botar um pouquinho das coisas que eu penso, como a gente deve atuar sobre essas mulheres. Mas, em algum lugar, tem alguma coisa errada. Quer dizer, por que se demora tanto para fazer o diagnóstico? Aonde que a gente está pecando? Em primeiro lugar, numa diferença semântica muito importante. Parece uma coisa simples, trivial, mas não é. Eu acredito que não seja. A gente confunde muito a palavra suspeita da palavra diagnóstico. Para mim é a mesma coisa. Quando que você vai ter suspeita de endometriose?
Você vai ter suspeita quando aquela jovem, aquela mulher, tiver uma clínica típica da doença. Se ela tiver uma clínica típica da doença, você vai fazer a suspeita ou você vai fazer o diagnóstico? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Mas essa dúvida semântica, eu acho que ela tem que ir por terra. E cada vez mais não fazer suspeita, fazer o diagnóstico. E como fazer o diagnóstico? Se a gente fizer uma busca na literatura hoje, o diagnóstico ele tem como ferramentas quadro clínico, marcadores, exame de imagem e a laparoscopia com anatomopatológico, que é a famosa laparoscopia diagnóstica. E como é que a gente vai trocar a semântica suspeita e diagnóstico? Porque o diagnóstico, também quando eu aprendi endometriose, era feito eminentemente por uma laparoscopia, uma biópsia e estudo anatomopatológico. Hoje eu penso diferente e instrumentalizo meus residentes e pós-graduandos a fazer de uma forma diferente. Primeiro, quando a gente pensa em marcador, o mais utilizado durante décadas, muito tempo, foi o CA-125. Hoje eu acho que ele ainda é usado em alguns casos. Descobriu-se depois de muito tempo que ele tem uma sensibilidade muito baixa, 40%. Ou seja, de cada 10 mulheres com endometriose, talvez 4 venham com CA-125 positivo. E aí eu começo a trocar a suspeita pelo diagnóstico. Quer dizer, vem uma jovem de 20 anos, 22 anos no meu consultório, se eu pedir o CA-125, é porque eu já estou pensando em endometriose. Porque CA-125 não faz parte da propedêutica de ninguém, muito menos de uma jovem de 20, 25 anos. Então, se eu pedir o CA-125, é que eu já estou suspeitando da doença, eu já posso fechar o diagnóstico. E o que a gente usa muito para se guiar é os guidelines da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, que lançou agora em 2022 uma versão nova. E desculpa sair um pouquinho distorcido aqui, mas eles falam que o médico não deve, de forma nenhuma, usar nenhum tipo de marcador. Seja tecido endometrial, seja no sangue menstrual ou qualquer outro fluido. Então, por enquanto, o mundo inteiro está estudando todos esses marcadores e já estudou e publicou todos esses marcadores. Isso é um resumo de trabalhos publicados sobre marcadores de endometriose, seja lá onde for. Todos esses trabalhos, deve ter perto de 100 aí, não mostrou que nenhuma dessas proteínas e afins são superiores ao CA-125. Ou seja, se o CA-125 já é ruim, esses são piores ainda. Então, o CA-125 ele foi abandonado na prática clínica como parte da propedêutica de uma jovem com suspeita clínica de endometriose. Não peço mais, não acho que ele deva ser pedido, seja para fazer diagnóstico, seja para segmento e daí por diante. Então, esqueceu o CA-125. E aí a gente começou a falar muito mal do CA-125. A gente, eu falo, quer dizer, o pessoal que fala sobre endometriose. Começou a desacreditar o CA-125 como marcador para a doença. E começou a botar no lugar, de uma forma que eu acredito equivocada, exames de imagem. Seja um ultrassom transvaginal, uma ultrassonografia especializada com preparo intestinal ou uma ressonância magnética. Que também eu acho que estão colocados de uma forma errada quando a gente fala em diagnóstico. Eu estou falando, como a Valéria salientou, que o que a gente precisa é diagnóstico precoce. E os métodos de imagem, seja lá aonde são feitos, eles vão fazer o diagnóstico quando a doença for mais avançada. Então, eu também perdi a chance de fazer um diagnóstico precoce. Exame de imagem é fundamental na programação terapêutica dessas mulheres, mas não de diagnóstico. E da mesma forma do CA-125. Se tem uma jovem no meu consultório que eu pedi um ultrassom especializado ou uma ressonância magnética, eu estou pensando em endometriose. Então, para que eu preciso do resultado para comprovar minha hipótese clínica?
Porque aqui em São Paulo, não sei em Belém do Pará, quando a gente pede, ou no Pará inteiro, quando a gente pede uma ressonância de uma jovem e põe hipótese diagnóstica endometriose, sempre vem escrito no laudo isso aqui. Independente do meu raciocínio clínico. Espessamento de ligamento interossacro podendo corresponder a foco de endometriose. Isso ajudou? Não, não ajudou nada. Eu vou continuar pensando no meu raciocínio clínico, no meu exame ginecológico. Então, o exame de imagem, ele não serve e não deve ser utilizado para o diagnóstico, principalmente naquelas jovens com doença precoce. Se a doença for mais avançada, quando o exame de imagem faz diagnóstico, eu também já faço. Eu faço com o meu dedo num toque vaginal. Então, ele é reservado para a propedêutica e para programar a terapêutica da doença, mas não como método diagnóstico. E a laparoscopia menos ainda. A laparoscopia diagnóstica ela não existe mais. E eu passei por uma fase, bem lá atrás, em que eu fiz muita laparoscopia diagnóstica, ou seja, aquela paciente com dor pélvica crônica, com uma clínica típica de endometriose, ela era submetida a uma laparoscopia diagnóstica, onde a gente via várias lesões, tirava uma lesão, fazia anatomopatológico, dava positivo e pronto. Ia tratar ela clinicamente, mas a laparoscopia ela não era, como é feita hoje, de uma forma ideal. Então, abandonou-se a laparoscopia diagnóstica, e a laparoscopia hoje ela tem um papel fundamental na terapêutica de algumas mulheres com endometriose, mas jamais no diagnóstico. E aí vem o que a gente usa. O que eu uso, o que eu instrumentalizo meus alunos e pós-graduandos a fazerem? Suspeita não existe mais. Quando que eu vou ter suspeita? E eu vou trocar essa palavra por diagnóstico. Quando eu tenho uma evidência clínica grande. E a principal evidência clínica é a dismenorreia. Você vê que 64% a 94% das mulheres têm uma queixa importante de dismenorreia quando o diagnóstico é feito. Então, cada vez mais a gente tem que valorizar o que não acontece atualmente, a cólica menstrual. Isso vale, eu falo para as pacientes que vêm no consultório, vale para os dois lados da mesa. A paciente e o entorno da paciente, família, amigos, namorados, companheiro, companheira, acabam convencendo, ou tentando convencer essa paciente que a cólica menstrual é uma coisa normal, que mulher nasceu para menstruar com dor. Pode ter uma menstruação com dor? Pode, mas uma dor leve. Uma dismenorreia em que a mulher fica de cama, toma medicação de forma repetitiva, 1, 2, 3 medicações por dia, põe bolsa de água quente, falta no serviço, fica de cama final de semana. Essa cólica menstrual, ela não é normal. A mulher não foi feita para ter esse tipo de sintoma. Isso, para mim, fecha o diagnóstico de endometriose. Eu desafio os senhores, quem tiver pode me ensinar também, algum diagnóstico diferencial para uma jovem de 22 anos que tem uma cólica e fique na cama, ou a mãe tem que buscar na escola porque ela tem uma cólica importante. Então, aí está o diagnóstico. Dispareunia, dor na relação sexual, é uma frequência menor, mas também acontece. E da mesma forma que mulher não nasceu para menstruar com uma dor dessa intensidade, relação sexual também não foi feita para levar a dor. Relação sexual tem que ser uma coisa prazerosa. Se ela tem dor, aí existem outros diagnósticos diferenciais. Mas se ela tem dor, a gente tem que pesquisar o porquê da dor. E se juntar todo o raciocínio clínico, principalmente com uma cólica menstrual exuberante, eu tenho não uma suspeita, eu tenho um diagnóstico. Então, hoje, tanto no ambulatório da Escola Paulista quanto no consultório, a paciente vem na primeira consulta com queixa típica de endometriose, ela já sai com o diagnóstico e eu já vou para a fase seguinte. Eu não preciso de CA, eu não preciso de imagem, eu não preciso de laparoscopia, nada disso. Eu preciso de uma clínica típica da doença, que é a dismenorreia importante. Cólica menstrual não faz parte do universo feminino.
quando é dessa intensidade. Mulher não nasceu para ter cólica dessa intensidade. Tem alguma coisa errada acontecendo e a principal é a endometriose. Então, eu posso até tentar descartar outras causas, mas endometriose vai ficar colado na minha cabeça sempre que eu ver essa jovem. Exame ginecológico, ele pode ajudar. Isso aqui é uma imagem de uma laparoscopia. Eu estou vendo a pelve de cima para baixo, de uma endometriose leve, onde eu, no exame ginecológico, e a parte mais importante do exame ginecológico de uma jovem com clínica de endometriose, é o toque, a palpação do fórnice posterior da vagina, onde eu vou identificar os ligamentos uterossacros e vou conseguir perceber essas lesões negras típicas de endometriose. Então, esse ligamento ou vai estar espessado, ou ela vai ter dor ao toque desse ligamento. Mas um exame ginecológico completamente normal não descarta a minha hipótese clínica de endometriose. E aí, na doença profunda, que não é o tópico da aula, mas o diagnóstico é muito mais fácil. Mas a gente já perdeu a chance. Ela tem uma pelve completamente bloqueada. É uma pelve tipo câncer. Então, ela está toda bloqueada, ovário grudado no útero, intestino grudado no útero, tuba acolada no ligamento largo. Você vai fazer o exame, é aquela pelve que move em bloco, como câncer. Isso já é sinal de uma endometriose profunda, que não é o foco diagnóstico. Isso é muito fácil fazer. O que a gente briga é pelo diagnóstico precoce, pensar em cólica. E aí, também, usando o guideline da Ashley, algumas determinações dele, aqui é uma recomendação forte, eu discordo um pouco, que eles falam que o exame clínico com o exame vaginal apropriado pode identificar nódulos de endometriose ou endometriomas em pacientes com suspeita. Pode, é lógico que pode. Mas, na ausência deles, isso não afasta a minha hipótese diagnóstica. E eles falam que a acurácia desse toque é baixa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você tocar um fórnice posterior vaginal numa jovem com cólica e ela ter dor ou eu tenho espessamento, eu tenho um diagnóstico diferencial. Então, para mim, aqui o diagnóstico está fechado. Então, suspeita, para mim, virou diagnóstico. Eu não tenho mais suspeita. Eu posso ter suspeita no comecinho da conversa, mas com o avançar da conversa, eu vou para o diagnóstico, para o meu exame ginecológico, eu confirmo o diagnóstico, e aí eu começo o tratamento dessa jovem. Aqui também outro guideline, que fala que essas jovens com uma clínica típica e com um exame ginecológico típico, eu não chamo de típico, eu chamo de diagnóstico, ela já merece um tratamento para alívio da dor, um tratamento para melhora de qualidade de vida. Um problema que a gente tem que ter na cabeça é, esse artigo levantou, que é mulheres jovens que vêm ao meu consultório ou à Escola Paulista e eu dou o diagnóstico de endometriose, como eu estou pregando aqui, que ele deve ser dado na primeira consulta, ela tem um distresse psicológico muito grande. Ela tem, porque a primeira coisa que ela vai fazer quando ela sai com o diagnóstico, ela vai para o Google. E no Google ela vai achar endometriose daquelas mulheres que fizeram esteré, fizeram o foré, não podem ter filho, toda aquela endometriose horrorosa, que não é o caso dela. Então, com essa jovem, a gente tem que perder um pouquinho mais de tempo na consulta para explicar que a endometriose é leve, que a gente vai cuidar dela, que a gente vai fazer o segmento, que é pauta da aula do presidente Aguinaldo, mas que a gente vai procurar não deixar aquela endometriose avançar. E ela não ter dificuldade de ter filho, ou ela ter pouca dificuldade, mas que é facilmente resolvida com a ajuda médica. E a gente tem um trabalho, esse é relativamente antigo, que mostra o tempo que a gente fazia uma second look laparoscopy. Fazia, depois de 6 meses de tratamento, uma segunda laparoscopia. Essas pacientes não tiveram tratamento e eram adolescentes. E a gente tem regressão da doença em 42%, doença estável em 29% e progressão também em 29%. Então, quando eu falo daquele trabalho que eu mostrei anteriormente, foi pensar num equilíbrio.
Eu vou mandar essa jovem embora do meu consultório e vou dormir à noite pensando que ela é uma que vai regredir ou pensando numa que ela vai progredir. Não tem como eu saber qual é qual. Então, eu só vou descobrir depois de 30 anos, quando eu quiser engravidar. Eu vou dormir tranquilo sabendo que ela é uma das pacientes que pode ter progressão da doença? Não. Eu vou fazer o segmento que o professor Aguinaldo vai mostrar depois. Então, isso eu tenho que pôr na balança. Como é que eu vou encarar essa paciente? Como é que eu vou conversar com ela? Como é que a conversa fica mais fácil? Como é que eu não vou deixar ela alucinada, histérica, com a possibilidade de não ter filhos, de perder o útero, ovários e afins? Então, tem que ser bem conversado isso. Aqui também é mais um reforço da Sociedade Europeia, que, frente ao diagnóstico, eu estou autorizado a iniciar o tratamento clínico. E deixando de mensagem final. Primeiro, a endometriose hoje é um problema de saúde pública. A Valéria falou no começo que a incidência da doença vem crescendo, a importância da endometriose vem crescendo e crescendo muito. Ninguém sabe por quê, mas cada vez se vê mais endometriose, cada vez se vê mais endometriose avançada. A Sociedade Brasileira de Endometriose, ela usa um número baseado numa estatística feita, baseada também na literatura, de que 6 a 7 milhões de brasileiras têm a doença. E grande parte dessas mulheres não sabem que tem. Por isso que não é que eu sou contra o Março Amarelo, eu não sou contra. Mas é uma jovem que tem uma cólica muito forte e nunca nenhum médico falou para ela de endometriose, ela vai passar por um outdoor escrito Março Amarelo, mês de conscientização de endometriose, ela nem sabe o que é endometriose, ela vai passar reto e não vai dar nem bola. Então, a minha proposta é que vire um mês de conscientização da cólica menstrual, para que elas possam saber, aquelas que têm cólica, que tem que conversar com o seu ginecologista sobre a intensidade da cólica dela. Também, pensando no diagnóstico precoce, não existe até o momento um marcador não invasivo para o diagnóstico. Esqueçam, não tem. Exame de imagem também não serve para o diagnóstico precoce. Tem um papel fundamental na programação terapêutica, mas não são capazes de identificar a doença em fase inicial. E sempre, o que é mais importante, a mensagem final para vocês, valorizar cada vez mais os sintomas clínicos, escutar aquela mulher, convencer ela que aquela cólica numa intensidade exagerada não é normal, a gente tem que pensar e encarar e começar o tratamento como endometriose. E para não ver, como eu vi, isso aqui eu tirei de um blog da internet, são pacientes de blog, isso é uma blogueira de internet tirando sarro de nós médicos. E como eu falei, o problema está dos dois lados da mesa. Elas não acreditam na cólica forte como endometriose e muitos colegas também não acreditam. E aí elas postaram isso aqui, que é uma mulher de 1930, falando que tem cólica, mas o médico falou que quando casar passa, que é normal. E em 2012, o médico falou a mesma coisa. E a paciente falou, mas isso minha avó já dizia. Então, aquela história de que endometriose, quando o casar passa, já foi embora faz muito tempo. Cólica menstrual passa quando casa, já foi embora há muito tempo. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. O vídeo aqui era do convite para o nosso Congresso Brasileiro de Endometriose, aqui em São Paulo. Começa a semana que vem, dia 31 de março, 1 e 2 de abril. Todos convidados, onde a gente vai discutir não só o tema diagnóstico, mas vários outros temas relacionados à doença. De novo, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer poder falar para vocês. Ricardo, Valéria, Ariovaldo, muito obrigado pelo convite. Espero ter dado o recado e fico aqui à disposição para dúvidas no final. Ricardo, com você a palavra. Obrigado, Jó. Linda aula. Realmente, o diagnóstico clínico é muito, muito importante. Como o Aguinaldo vai precisar sair daqui a pouquinho, eu queria logo que o Aguinaldo já começasse a falar, né, Aguinaldo? Para falar sobre como é que conduz essas pacientes e qual é o momento da gente fazer o procedimento cirúrgico. Tá perfeito, Ricardo. Bom,
Uma boa noite a todos. É um super prazer estar com o Grupo de Natal. Eu realmente me considero um paraense, viu? Mudei mesmo o trem para Égua, né, e outras coisas do Pará, né? Mas eu tenho um carinho muito, muito especial por todos vocês, né? Eu acho que é um estado fantástico, uma cultura, pessoal extremamente acolhedor e, acima de tudo, uma excelente medicina que vocês têm, né? Parabenizo a Valéria, que está à frente da sociedade local, um trabalho super dinâmica, né? E realmente é um exemplo de federada para todo o Brasil. Bom estar aqui com a Ari, né? E o Ricardo é um super amigo, é um irmão, né, Ricardo? Você, assim, das coisas boas, essa questão de associativismo, da gente envolvido, conhecemos lá atrás, lá em Aracaju, né? E nunca desgrudamos, né? Realmente, obrigado por tudo, tá? Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e é um amigo, né? E tá aqui escutar você, Chor. Eu acho a forma que você fala, uma pessoa envolvida nisso, nem parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito na SPE. Ricardo comentou, né, de tornar uma sociedade efetivamente, né, nacional, né? Isso é fantástico. Uma doença agora com a questão do Macron, né, a gente vê que não é, talvez não seja só um problema das mulheres, não, né? Talvez seja um problema de saúde pública, né? A gente tem que ver isso de uma forma diferente, essa linha de cuidados, né? E o que você mostrou? Hoje a gente pensa, às vezes, muito no super especialista, na questão do tratamento de endometriose infiltrativa por via minimamente invasiva, mas o ginecologista geral tem um papel muito importante, né, em toda essa trajetória e jornada das pacientes com endometriose. A gente está com um estudo agora, estou com uma aluna de mestrado, que a gente está vendo essa trajetória dessas mulheres no contexto do sistema público e também suplementar. Depois vou procurá-lo para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Vou compartilhar minha tela aqui, eu não sei se vocês já estão vendo minha tela. Tá vendo, Fagner? Sim, doutor. Só colocar em tela cheia. Tá bom, só para ver se está ok. Tá ok? Estão vendo? Perfeito. Eu vou voltar aqui um pouco. Eu não me vejo mais, é isso mesmo? Tá ok? Sim, doutor. Perfeito. Pode seguir. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, o Chor já facilitou muito a minha vida, né? Eu fui tirando alguns slides aqui do que eu poderia falar, tá? Mas, na verdade, o que coube a mim, como é que a gente faz o segmento, não é segmento, né? O segmento e o controle dessas pacientes e quando indicar a cirurgia para endometriose. Por razões óbvias que a gente viu aqui, né? Uma condição, talvez até entre nessas doenças negligenciadas endometriose. Extremamente prevalente, se a gente pegar as mulheres de uma forma geral, 10 a 20% das mulheres vão ter endometriose e com repercussões muito importantes, tanto do ponto de vista desculpa, gente, reprodutivo, quanto também de qualidade de vida dessas pacientes. E falar em endometriose às vezes é muito pouco, né? A gente tem diferentes apresentações da endometriose que vão implicar em diferentes condutas e abordagens dessas mulheres e repercussões na vida da mulher, né? Desde a endometriose peritoneal, a ovariana, a infiltrativa e ainda a adenomiose para complicar um pouco mais a nossa história. A gente tem alguns gaps, né? O que a gente está propondo estudar em relação à jornada de pacientes, né? O que provavelmente a gente vai encontrar esse atraso muito grande, né? Desde o início dos sintomas, né? Aquela peregrinação dessas mulheres em busca do diagnóstico definitivo. O Chor mostrou uma mudança muito grande nesse sentido, né? Talvez hoje é questão de diagnóstico clínico, né? E um atraso muito grande também em relação ao tratamento adequado para essas mulheres. Quando a gente procura na literatura, que poderia nos ajudar, na verdade, nos atrapalha muito, né? A gente tem uma variação muito grande dos estudos e, em algumas situações, mesmo a questão dos guidelines das grandes sociedades tem questões controversas ou, às vezes, até contraditórias em relação à endometriose, né? Os estudos são, basicamente, o envolvimento, o grupo de mulheres é variável, o estadiamento dessa endometriose é variável, né? O tipo de endometriose é variável. E estudos, de uma forma geral, com metodologia fraca para a gente tomar decisão. O que nos cabe aqui? Em relação ao segmento das pacientes, tá? E quando indicar a cirurgia. Mas segmento, quando eu penso em seguir uma paciente, vou ter basicamente 3 preocupações. Vou começar da última. Essa propedêutica ideal. O Sol já mostrou várias questões. Ele mostrou em relação aos marcadores séricos ou marcadores para endometriose. Desde marcadores séricos, sangue periférico, até marcador em sangue menstrual, mas o que a gente vê muito, muito limitado, né? Então, a gente não tem essa propedêutica ideal para a gente seguir essa paciente, né?
Mas dois aspectos importantes que a gente vai falar um pouco aqui. Primeira preocupação, essa endometriose vira câncer ou tem o risco de progredir a doença? Né? Aquela paciente que eu quero ser mais conservador do ponto de vista de conduta. Endometriose e câncer, a gente publicou já um tempinho atrás sobre isso, né, que, a princípio, né, tem uma certa relação da endometriose com câncer de ovário, né, então esse seria um problema, né, hoje aquele conceito de endometriose atípica é algo que a gente tem que levar em consideração, mas, no entanto, não é bastante claro, e até pelo fato de algumas doenças elas compartilharem as suas questões predisponentes. Então, será que é uma relação casual ou efetivamente tem algo de etiopatogenia que justifique essa associação? Nós publicamos há mais tempo, já tem há mais de 5 anos, na época no Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders, né, um artigo sobre isso, né, e a própria sociedade americana, a sociedade europeia de reprodução humana, até fala para a gente não falar muito isso com as pacientes, já está tanto problema, então se a gente falar sobre câncer, isso talvez vai extrapolar todas as questões. Mas a gente sabe que tem uma relação, especialmente com os tumores de ovário, de células claras, né? Os tumores de ovário e endometriose. Em relação a câncer de mama, tem uma discussão um pouco maior nesse sentido. O que o Escher, né, o Shor comentou desse guideline agora de 2022, está muito recente, né? Ele fala que o monitoramento a longo prazo de mulheres com endometriose é benéfico na prevenção, se seria ou não benéfico na prevenção desses efeitos adversos. Levanta todas essas questões de progressão da doença, né? A gente sabe que a endometriose hoje é tida como uma doença crônica, começa lá atrás, né? Mas, no entanto, essa definição de progressão da doença não é muito clara. A gente tem 2 estudos randomizados e controlados que mostraram isso. Esse primeiro, Shor mostrou, do Everest, né, de 2003, mostrando uma progressão de quase 30%, e tem um GU, ainda mais antigo, de 2009, aí mostrando uma recidiva das doenças. Mas não é tão claro isso, até pelo fato, a metodologia para eu definir isso é extremamente difícil, né? Eu teria que comparar com placebo, uma simulação de cirurgia para essas pacientes, né? Então, esses dados, de uma forma geral, né, assim, os dados sobre esses números, né, sobre recorrência de sintoma, ainda é obscuro sobre isso. Mas quando eu vejo os 29% que o Shor mostrou, isso me preocupa muito, né? 1 a cada 3 pacientes vai ter uma progressão da doença. E a gente não sabe necessariamente qual vai ser a implicação dessa progressão naquela mulher em específico, né? Então, esse monitoramento da endometriose, se é viável, traz algum benefício. O próprio Escher traz algumas questões, né? Ele levanta essas diferentes omas, né? O endometrioma é diferente da infiltrativa, que é diferente da peritoneal. Essa dúvida sobre progressão, mas parece ser algo que, a princípio, ocorre. Vou mostrar um estudo também já mais antigo do Fedeli, mas endometriose infiltrativa, mas essa velocidade não é muito clara, né? E aí vem outras questões. Se essa progressão também associa a um pior desfecho clínico, ou dor, ou questão da infertilidade. E vem outras questões ainda, né, em relação à detecção precoce, né? Como é que seria essa interferência na vida da mulher, né? E esse risco da gente trazer tratamentos, né, que poderiam ser dispensados naquelas mulheres. Mas é uma dúvida grande, né, que a gente tem, e a gente provavelmente não vai resolver isso a curto prazo. Talvez os estudos mais importantes, falando do estudo de 2004, tem quase 20 anos, gente. É do Fedeli, que fez um estudo prospectivo, avaliou 88 pacientes com endometriose infiltrativa assintomática e não tratada. Seguiu essas pacientes por 6 anos. Então vai ser difícil um outro estudo, tá? Então aquelas pacientes, elas não tinham, sem tratamento, só se fazia uma laparoscopia, só se fazia o tratamento da endometriose peritoneal e ovariana e não se tratava as endometrioses infiltrativas. Só biópsia. O que foi visto, né? Só 4 pacientes com aumento da lesão dessas pacientes. 2 pacientes com aumento da lesão e sintomáticas, né? Então, o que a gente viu, né, que existe uma progressão dessa doença, mas nesse estudo do Fedeli, para a endometriose infiltrativa, por volta de 12%. Não é claro isso, né? É difícil essa definição, e aqui eu volto no que o Shor comentou, né? Será que é só exame? Ou a gente valorizar cada vez mais sintomatologia? Então, esse talvez seja um ponto-chave para a gente saber o que é que a gente vai seguir, né? Aquela paciente, monitorar sua paciente, ou quem a gente vai propor uma intervenção. Pacientes sintomáticas sempre devem ser avaliadas, né? Avaliada não significa operar. Mais uma vez, o Escher aqui de 2021, que traz algumas questões em relação ao segmento
dessas mulheres, né? Sempre apoiá-las, acolhê-las, né? Mas a questão atualmente, né, não tem uma evidência clara desse monitoramento regular de longo prazo para essas pacientes, né? O que isso poderia significar? Você detectar recorrência, complicação, o risco de malignidade dessas pacientes. Mas a gente vê que é um nível de evidência fraco nesse sentido, né? E que esse controle deve ser individualizado, sempre com base no contexto que aquela mulher vive, em relação à sua idade, desejo reprodutivo, né? Gravidade da doença e os tratamentos anteriores que essa mulher fez. Então, de uma forma geral, a endometriose pode ter um efeito diferente em cada mulher. Esse monitoramento não deve ser puramente focado em exames de imagem de sangue, tá? Ou exames sérios. Nós vimos que os marcadores sérios, eles não funcionaram bem para a endometriose. O exame físico e a avaliação do impacto na qualidade de vida, sempre considerado. Então, do ponto de monitoramento, a gente tem isso, tá, gente? Valorizar a sintomatologia dessas pacientes. Aqui eu estou falando de monitoramento. Aquela paciente já tem um diagnóstico de endometriose. Não que o Shor mostrou o diagnóstico inicial daquela paciente. E quanto que a gente deve tratar essas pacientes? A gente vai tratar o que a gente tem de arsenal terapêutico para essas mulheres hoje. Cirurgia e tratamento medicamentoso. Obviamente, as pacientes que têm a questão da infertilidade, a possibilidade de terapias de reprodução assistida. Mas, basicamente, a gente querer 3 questões. Melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, né? E talvez esses desfechos reprodutivos dessas mulheres. Reduzir as lesões, né, endometrióticas e evitar recorrência. E, para isso, em relação à infertilidade, o que a gente tem? A gente sabe que o impacto da endometriose em relação à infertilidade depende do tipo de endometriose, né? A gente vê as endometrioses moderadas a severas, né? Elas podem ter um impacto maior em relação à fertilidade. Os desfechos reprodutivos, a gente tentar melhorar realmente a possibilidade de preservar a fertilidade em algumas mulheres, né? Melhorar esses resultados de terapia de reprodução assistida, né? Ou mesmo tratar primariamente essa infertilidade. Mas quando a gente fala de endometriose é sempre difícil, né? A gente tem mais uma vez essas diferentes apresentações da endometriose com repercussões bem diferentes, né? Uma adenomiose é muito diferente da endometriose superficial, que é diferente da endometriose ovariana, que é diferente da endometriose infiltrativa. O que a gente tem das endometrioses superficiais, né? Então, o que a gente tem? A cirurgia eficaz para a infertilidade associada à endometriose nos estadios 1 e 2, controverso. A gente tem evidências antigas com efeitos, com resultados divergentes, né? O grupo canadense que mostrou uma melhora de tratamento dessas mulheres com endometriose inicial, né? Então, assim, a taxa de gravidez foi 22% sem tratamento e quase 40% com tratamento cirúrgico. E o grupo italiano mostrou resultados similares, né? Então, aquela endometriose peritoneal, tratá-las, né? Isso, naquele momento, existia uma certa uma discussão sobre isso e dados contraditórios dos estudos. O que a gente tem mais recente? Estou falando em estadios iniciais, tá, gente? Que era a endometriose peritoneal. Quando a gente compara a videolaparoscopia, sempre falando de videolaparoscopia de tratamento, tá? O Shor comentou, hoje já não se faz mais videolaparoscopia diagnóstica. A gente vê que a taxa de nascidos vivos e gravidez em curso após 20 semanas foi maior na cirúrgica, né? Então, mais uma vez, abandonar uma laparoscopia só diagnóstica. E a taxa de gravidez clínica também maior, mas não houve uma diferença tão grande, né? Então, quando a gente pensa nesses resultados Cochrane, vale a pena tratar essas pacientes do ponto de vista de desfecho reprodutivo para gravidez espontânea, essas pacientes com endometriose inicial. Então, esse uso da videolaparoscopia, o tratamento da subfertilidade relacionado à endometriose mínima e leve, pode melhorar a fertilidade futura dessas pacientes, né? A gente tem o Escher, não é diferente do atual, mas é uma recomendação nível A, que essas pacientes com doenças iniciais, né, essa videolaparoscopia cirúrgica, né, incluindo a lista de aderências, né, e aumenta a taxa de gravidez dessas pacientes. O NICE do Reino Unido também mostra isso. Então, a gente tinha uma dúvida lá atrás, mas hoje parece um benefício para a gravidez espontânea para essas mulheres. Então, a nossa resposta aqui é sim, vale a pena operar essas pacientes. A gente está falando no cenário de gravidez espontânea, mas e no cenário de uma técnica de reprodução assistida? Vale a pena ou não vale a pena operar? A gente também tem alguns dados, né, mostrando que nesses casos não, né? A princípio não vale a pena.
aqui é um pool de dados, né? Mas quando a gente olha o sucesso, né, do ponto de vista de gravidez da cirurgia, 27%. E FIV, 44% nessas pacientes. Então, vale para a paciente tentar engravidar de uma forma espontânea. A gente vê o número de pacientes que deveriam ser operadas para isso, e aqui é muito interessante. Jorge Ricardo, aquelas pacientes sintomáticas, né? Quem é sintomático, vale a pena a gente investir mais, inclusive do ponto de vista de tratamento cirúrgico. Assintomático, precisa de um número grande de cirurgias e um benefício absolutamente questionável nessas pacientes, né? Aqui a gente tem algumas outras questões nesse sentido, né? Se a cirurgia é eficaz para a infertilidade nesses casos, né? Sempre, né? A gente sempre operar, não fazer a laparoscopia diagnóstica e ressecar as lesões, né? Essa que é o grande objetivo. E o que a gente lida com alguma frequência, essas mulheres com endometriose infiltrativa. Tem toda uma questão para isso, né? Tem alguns algoritmos para definir quando a gente deve operar essas pacientes, mas é muito essa tomada de decisão baseado na sintomatologia dessas mulheres. Né? Eu posso escolher o escala visual na lógica de dor, né? 6 ou 7, o que quer que seja, né? Algumas, se a paciente, obviamente, tem uma obstrução intestinal ou tem uma possibilidade, uma hidronefrose, essas pacientes já têm tratamento cirúrgico. Mas nem toda endometriose infiltrativa precisa ser operada. Se aquela paciente tem um controle, não tem sintoma obstrutivo, ou está assintomática, ou oligosintomática do ponto de vista de dor, sempre levando em consideração o contexto reprodutivo e idade dessas pacientes. Né? A gente tem alguns princípios. De uma forma ideal, esses tratamentos devem ser feitos em centros de referência, né? Sempre nesse contexto de uma abordagem multidisciplinar. E aqui alguma questão assim, meio geral, né? Mas aquelas pacientes perimenopausa, né? Em algumas situações a gente fica mais conservador, né? A gente sabe que logo depois essas pacientes vão entrar na menopausa e os sintomas melhoram, né? Aquelas pacientes assintomáticas, que as lesões foram diagnosticadas por exame clínico ou imagem, né? Isso não justifica sistematicamente o tratamento cirúrgico. Mais uma vez, já foi comentado várias vezes, sempre baseado em queixa clínica dessas pacientes. Nesses quadros mais avançados, nos estadios 3 e 4, o que a gente vê? O Escher é uma recomendação B, né, que a gente deve considerar, sim, a laparoscopia operatória, né, em vez de conduta expectante, né, para aumentar as taxas de gravidez espontânea. Então, nesses casos, parece ter uma vantagem nessas pacientes. Né? Aquelas mulheres também, por outro lado, não existem estudos, né, controlados. Os estudos têm baixa qualidade para avaliar o resultado reprodutivo após essas cirurgias. Né? Então, ainda tem alguma dúvida nesse sentido. Né? Alguns estudos mostram uma melhora, por outro lado, outros estudos não mostram uma questão tão importante nesses casos após a laparoscopia. Né? Agora, no cenário de terapia de reprodução assistida, vale operar essas pacientes, diferente da mínima. A mínima a gente viu, a cirurgia melhora a gravidez espontânea, mas quando eu comparo com o FIV, os resultados da FIV são melhores. Agora, a possibilidade de cirurgia e FIV das endometrioses mais graves, talvez seja interessante esses resultados. Né? É sempre a dúvida essa questão, né? Se a gente faz uma cirurgia antes da terapia de reprodução assistida, né? Existe essa meta-análise que mostra cirurgia mais FIV, 39% de gestação. Cirurgia mais gravidez espontânea, 24%. Mais uma vez, vai depender da idade da paciente. Se esse paciente é muito jovem, talvez eu possa esperar um pouco a questão de gravidez espontânea. Mas a associação com o FIV, eu melhoro minhas taxas de gravidez. Então, de uma forma geral, o que a gente tem? Quando indicar esse tratamento cirúrgico em pacientes com infertilidade, né? O paciente com endometriose infiltrativa assintomática, controverso, sintomática, sintomas obstrutivos, acometimento de via urinária, aí sim teria tratamento cirúrgico. Mas a gente considerar tratamento cirúrgico após 2 falhas de FIV, também isso é absolutamente discutível. Naquelas pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos, sempre considerar o desejo de gravidez daquela paciente, né, como prioridade e pensar em indicar uma terapia de reprodução assistida. Paciente sintomática, aí sim a cirurgia é uma opção interessante para essas pacientes. Né? A gente sempre discutir com as pacientes, né, em respeito do endometrioma. Tem toda uma discussão para aquilo, né, em relação ao endometrioma. A gente tem técnicas diferentes para tratamento do endometrioma, mas a gente sempre pensar na possibilidade de a gente pode estar diminuindo a reserva folicular dessas pacientes. Então, assim, para terminar, do ponto de vista de indicação cirúrgica, é sempre uma decisão personalizada,
baseado no contexto, idade da paciente, desejo reprodutivo, tratamentos prévios e, acima de tudo, sintomatologia dessas mulheres, né? A gente deve individualizar essa decisão, né, para essa tomada de decisão. Eu aproveito aqui fazer um jabá aqui da AGL, Ricardo e Chor, né? Da classificação da endometriose. Talvez das grandes dificuldades que a gente tenha é não conseguir falar exatamente esse estadiamento dessas pacientes, né? Para isso tudo a gente vê basicamente isso, né? Estadiamentos diferentes, a gente não está falando, extrapolando resultados para diferentes populações, né? Então, convido para vocês aí baixarem, né? iOS, consegue baixar esse aplicativo da AGL para estadiamento da endometriose. Eu acho que vai ser uma forma muito tranquila de mandar os relatórios para os nossos colegas da reprodução humana, né? Receber as pacientes e comunicar melhor em relação a isso. Esse QR Code aí, vocês podem baixar isso, mas na loja do Apple Store e nos outros, as outras plataformas, consegue abaixar esse aplicativo. Bom, eu agradeço, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Legal, Guinaldo, obrigado. Queria chamar o Chó também na tela. E o Arivaldo, a Valéria, se quiser entrar, se puder. Eu achei um passeio muito bom, muito, muito bacana. A gente não tem muito tempo, a Guinaldo vai ter que sair daqui a pouco, né, Guinaldo? Eu só queria fazer alguns comentários. Mas fique à vontade, tá, Ricardo? É uma questão minha. Não, assim que você precisar sair, Obrigado. me fala, Guinaldo, você sai. Eu só queria falar algum comentário breve, rapidinho. O Chó fez um passeio bonito, falou pela clínica. A clínica realmente é soberana, a gente trata, inclusive tem uma pergunta aqui da Aline Simas, que perguntou, quer dizer que se eu tiver uma dismenorreia, uma paciente, eu já posso tratar? Eu não preciso pedir nada de exame, eu já posso tratar? Eu acho que o Chó concorda claramente com isso. O paciente já tem que sair do consultório tratando, porque eu já tenho 70% de chance de estar tratando de maneira correta, coisa que muitas vezes no nosso consultório nós não temos isso. A gente trata uma secreção vaginal sem ter 70% de certeza que vai ficar bom, né? Mas a gente não trata uma endometriose tendo 70% de chance que ela tenha doença, mesmo sem pedir exame algum. Não é assim? Chó, você concorda? Ela tem que sair tratando? Eu concordo. O único a parte da dismenorreia é assim, existe a cólica, entre aspas, normal, que a mulher acorda com um pouquinho de cólica, toma um anti-inflamatório, um antiespasmódico, vai embora para o trabalho e vai tocar a vida. E existe aquela outra que não, acorda, toma um antiespasmódico, depois de 3 horas toma um anti-inflamatório, põe bolso de água quente, não consegue trabalhar direito, não consegue ir para a escola direito. Essa dismenorreia devo tratar como endometriose. Que é que vai para o médico, né? Essa que passa rápido, ela não vai no médico. Pelo menos se ela tiver 20 anos, 15 anos, ela não vai no ginecologista, né? Não, e o que é importante para o ginecologista também, isso eu já percebi. Muitas mulheres acham que a cólica menstrual faz parte do universo feminino. Então, se a gente não perguntar, ela não fala. É verdade. Posso só complementar uma coisa? Eu acho isso legal, porque tem alguns parâmetros que a gente vê assim, diabetes, abaixo ou acima de 100, né? Uma glicemia de jejum. Mas algumas outras questões, por exemplo, sangramento uterino normal. O que é normal e anormal? Né? O Chó comentou muito bem. Até que ponto que uma cólica menstrual é normal ou anormal? Eu acho que isso é uma obrigação das nossas sociedades, né? Eu acho essa questão de alertar as mulheres sobre isso, né? Olha, quais são os sinais de alerta, né? Tem dor durante a relação sexual. Matei trabalho para isso, né? Isso interfere negativamente de trazer ferramentas para que a mulher tenha condição. Porque é algo difícil, ela leva em consideração o quê? Às vezes o que a mãe falava, as irmãs, que talvez sejam endometrióticas também, né? Então, essa referência dela em relação a isso. Quem teve cólica desde a menarca, gente, o normal, o que é? É ter cólica, né? Se que não tiver, tem alguma coisa de errado, né? Eu acho que esse é um alerta importante aí, Chó. A gente pode fazer alguma coisa junto nesse sentido. É verdade. E Chó, você lembra lá atrás, não sei se foi em Montpellier ou em Clermont-Ferrand, que jurava-se que se a gente ia fazer diagnóstico de endometriose com biópsia de endométrio com a presença de células nervosas. E isso foi uma coisa que ganhou o prêmio do melhor trabalho. E aí pensou assim, que agora sim, nós vamos abandonar o CA-125, vamos biopsiar o endométrio e vamos saber que aquela menina já vai ter endometriose. Aí veio a proteína P54, lembra?
P54, dose do P54 no sangue está positivo, então ela vai ter endometriose. E hoje eu mandei para você, Jó, você viu? Um trabalho que mostra com a saliva, com microRNA na saliva, prometendo que vai fazer o diagnóstico de endometriose. Ou seja, será que é mais uma promessa? Será que vai pegar? A gente já viu tanto isso acontecer, e, na verdade, o diagnóstico, como você colocou claramente, é clínico, e o ultrassom com preparo ou a ressonância com preparo intestinal é que vai confirmar para a gente que tem ou que não tem a doença. A gente tem esse delay de 7 anos de atraso, o Shaw botou 62 meses, o mundo todo é exatamente isso, né? Não é verdade? E a gente tem que pensar muito que essas mulheres que engravidam, a gente também sabe que o futuro reprodutivo delas está em risco, mesmo porque a gestação tem vários trabalhos rolando que mostram que na gestação elas têm mais aborto, mais trabalho de parto prematuro, mais hemorragias, mais placenta prévia, mais atonia, mais acretismo. Então, as mulheres que engravidam com fertilização ou não, tendo endometriose, precisa ser acompanhado de uma maneira mais séria e ficar de olho nesses maus resultados obstétricos que hoje já se mostrou presente, não é isso? E lembrando, viu, Aguinaldo, você fez um passeio lindo, mas o próprio Maurício Abrão com a Rosane Có mostrou que 2 falhas na FIV, você fez FIV, 2 falhas da FIV, parece que esses pacientes com 2 falhas de FIV se beneficia com o tratamento cirúrgico. Eu queria que você comentasse isso. Shaw, alguma coisa em relação a isso? Não, o Aguinaldo mostrou na aula dele um trabalho com eu acho que era uma meta-análise, né, Aguinaldo? Eu participei de uma revisão sistemática da SOGESP, que era justamente sobre isso, e a revisão sistemática mostrou que não tem diferença você operar antes ou não, tanto faz. O que eu falo para minha paciente, isso aqui eu conto isso para ela, isso é uma revisão sistemática, não é 0 e 100. Algumas pacientes vão ter dificuldade para engravidar com a fertilização in vitro e endometriose avançada. Eu não sei qual é. Você tem opção, se você não quer correr esse risco de ser uma dessas que vai fazer 2, 3 FIVs e depois voltar para o meu consultório para operar, já opera antes de ir para a fertilização, para você estar na fertilização sabendo que a endometriose não é um fator que vai te prejudicar. Eu deixo, obviamente, a opção com o casal, mas esse é o jeito que eu coloco. Eu concordo com você, e a grande questão, que aquela paciente que está muito sintomática, essa talvez seja mais fácil a gente resolver, vocês concordam, né? Cirurgia, sem dúvida, né? A dificuldade é aquela que já tem uma endometriose sintomática, mas não tão sintomática, oligosintomática, mas que tem uma endometriose infiltrativa importante, às vezes um nódulo grande, né? Essa é a paciente que a gente tem uma certa dificuldade. Se a gente pensar em plausibilidade biológica, pensar em endometriose como inflamação, e o que o Ricardo comentou, é difícil de engravidar até ter hemorragia pós-parto, né? Como é que interfere em todo o processo reprodutivo da mulher, né? Eu acho que essa é a grande questão. O ponto de corte de 2 eu acho que é bem aceitável. Óbvio que a gente leva em consideração outras questões. O que nos falta muito, né? Os clínicos, né? E o que de avanço do ponto de vista de tratamento hormonal da endometriose caminhou muito pouco, né? O ideal é que a gente tivesse que essas pacientes, elas já estão nessa situação e a gente estimula essas pacientes, né? Esse é o problema. E tudo que a gente poderia ter as terapias de manutenção são anticonceptivas, né? Não tem nada que a gente possa fazer, né? A gente não tem ainda aquele tratamento que permitiria a gente esperar mais para essas pacientes, né? A gente acaba, além de não operar, a gente estimula essas mulheres, né? Você sabe, Aguinaldo, o que me preocupa muito? Eu acho que a gente precisava trabalhar um pouco mais a SBE, a Febrasgo, todos nós, trabalhar mais no endometrioma. Eu acho que o endometrioma é uma patologia que me preocupa muito. Por quê? Porque o ginecologista entende que o endometrioma é uma cirurgia fácil de fazer, ele aborda o endometrioma, quando ele aborda o endometrioma, se ele é bilateral, ele acaba com o ovário, o que é pior, é marcador de doença intestinal, ele abre. Chapão já mostrou isso lá atrás, há uns 10 anos atrás, que se a paciente tem endometrioma e você abre, você tem 34% de possibilidade de ter uma doença intestinal, ela não se preparou para abordar o intestino. E o ginecologista, eu acho que eu queria ouvir o Shaw e queria ver você, Aguinaldo,
também o Arivaldo, que tem uma clínica de fertilização, recebe muitas pacientes operadas. O endometrioma operada por um ginecologista que não tem uma formação em cima da infertilidade da endometriose é uma tragédia. Eu queria ver o que vocês acham. O endometrioma como tratamento cirúrgico, quais são os cuidados que a gente deveria ter? E isso é um fator de preocupação para mim. É que quando eu vejo um paciente operada por um ginecologista sem muita formação em endometriose em reprodução humana, acaba cauterizando o ovário, acaba ressecando muito, ou até pior, tirando o ovário. Vocês têm a mesma visão que eu, ou eu estou equivocado? Não, eu acho que você está certo, Ricardo. Eu costumo falar para as pacientes, endometriose, quando você vai falar em cirurgia, o que eu tenho mais receio é da doença intestinal pelas eventuais complicações. Quando eu vou falar de infertilidade, o que eu tenho mais receio é o endometrioma. Mesmo operado pelos melhores cirurgiões do mundo, vai ter uma diminuição da reserva ovariana. E aí você tem que discutir e pensar em congelar o óvulo prévio à cirurgia ou pós-cirurgia, dependendo do caso, dependendo da paciente e dependendo o que ela acha. E a concomitância com outro tipo de doença é notório. Eu, no começo, acho que o Aguinaldo também, o Ricardo também, que a gente fazia laparoscopia, eventualmente um colega, no começo, chamava e falou, Chó, você opera um cistinho de ovário comigo, de endometriose? Ah, opero, vamos lá, a gente opera. E o cistinho era endometrioma de 3, 4 centímetros, mas você entrava na pelve, estava tudo tomado, porque ninguém tinha essa noção, que hoje a gente tem. Não vai para a mesa nenhuma mulher com endometrioma sem um mapeamento da pelve. Tem algumas perguntas no chat. Nivaldo, desculpa, pode falar. Eu queria colocar apenas um item para paciente que, mesmo não assintomática, mas que tenha distorção anatômica, que deixa o ovário não acessível para quem vai fazer a captação. Eu acho que essa paciente, mesmo assintomática, ela tem uma indicação cirúrgica. É claro que nós vamos ficar em dúvida se a gente vai interferir na reserva ovariana ou não, mas para nós que coletamos o óvulo por via vaginal, é importante colocar esse ovário em uma anatomia acessível. É interessante esse lado de quem está ali, né, que vai fazer a coleta ovular, né, é completamente diferente, né? Eu tenho essa mesma impressão do Shor, né? Assim, o endometrioma, quando eu olho para o endometrioma, eu vejo dois problemas. Marcador de doença infiltrativa, 40% ali vai ter, né? Antigamente a gente não sabia disso, então era simples, hoje a gente preocupa, né? E a outra questão é reserva folicular, né? Tudo que a gente tenta melhorar, não melhora tanto. Né? Se opera uma vez é ruim, se opera 2 vezes é pior, né? E mesmo a questão de fazer coleta, coleta ovular prévia, não é um processo, ali pode comentar, às vezes endometriose não é algo tão simples, né? Induzir essas pacientes não é algo tão simples, a punção pode trazer algumas complicações, né? Então, endometrioma, eu acho que talvez seja o maior tendão de Aquiles que nós temos, né? A gente não tem um tratamento ideal da endometriose infiltrativa, intestinal, mas padronizar as técnicas, a gente tem menos complicação. Agora, endometrioma, a gente continua diminuindo a reserva folicular dessas mulheres. Tem algumas perguntas no chat aqui, eu queria passar para vocês. Qual o melhor anticoncepcional para fazer? Gestrinona, implante, indica ou não indica, quando indica? E paciente jovem, paciente adolescente, qual seria o melhor anticoncepcional? O que vocês responderiam para ela? Tem algum melhor, Chó? Você que gosta de anticoncepcional? Não tem, né? Genogeste anticoncepcional igual. Não existe nenhum trabalho na literatura que mostre a superioridade de um composto, seja combinado ou isolado de progesterona ou progesterona isolada, não contraceptiva, como o Genogeste, em relação aos outros. A melhor medicação para endometriose é aquela que é melhor para paciente A, ou para B, ou para C, ou para D. Tem umas que são bem com combinado, outras com Genogeste, outras com outra progesterona. Mas não existe aquilo que a indústria tentou vender, que Genogeste é a eliminação da endometriose. Para algumas mulheres vai bem, para outras não, vai para combinado, ela melhora. Então, depende, não existe o anticoncepcional. Geralmente, eu uso os outros critérios para você usar um anticoncepcional. Outros sintomas ou a preferência dela.
15 mil E a próprio Escher agora retifica isso, né, Chor? Não teve diferença, né? Em 2022 é basicamente a mesma coisa. As combinações são todas as mesmas. E 15, 20 ou 30, Chor? Sempre começa com a baixa. Eventualmente, o problema, assim, quando eu dou anticoncepcional, por exemplo, combinado, eu uso ele contínuo. E com 15, às vezes, dá muito spotting. Aí eu subo um pouquinho, sem problema. Ou faço estendido em vez de contínuo. Mas começa com a menor dose possível, algumas se dão bem. Se precisar, pode subir um pouquinho. E a gestrinona, o implante. O chip, né? Aí sai um comunicado junto entre a Sociedade Brasileira de Endometriose e a Febrasgo. Pois eu estou aqui, ó, no meio dos dois. Como a Febrasgo é a mãe de todas, e nós temos não um presidente, nós temos o presidente de todos nós, inclusive com muita honra, meu presidente também, eu deixo de responder. Boa. Mas é complexo isso, né? Você vê que no Escher nem se fala em implante de gestrinona. Isso não existe em lugar nenhum país no mundo, né? Hoje eu acho que as sociedades se posicionaram muito oportunamente nesse sentido, né? A Febrasgo, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e especificamente em relação à endometriose, o Chor na SBE com a Febrasgo já tem esse comunicado, né? Que não teria indicação de utilização de qualquer implante de gestrinona nesse sentido. A gente está esperando aí, a Anvisa tem todo um questionamento para isso. Eu gostei muito do posicionamento da Sociedade de Metabologia e Endócrino, foi muito pontuais, até aspectos que a Febrasgo não tinha abordado nesse sentido, né? E a gente estimulou a Anvisa para rever todas as questões. Foi proibido a divulgação e marketing dos produtos, mas tem alguma questão em andamento de realmente de não ter a produção dessas questões no Brasil. O que a gente tem no Escher, não se fala nisso, por razões óbvias, coloca na possibilidade de usar progestagênio contínuo, né? Mas coloca anticoncepcional oral combinado, todos na mesma situação, e coloca também isso que o Chor colocou, que eu altamente faço, de uso estendido ou uso contínuo, de pílulas anticoncepcionais combinadas. Queria que vocês comentassem ainda, já que nós estamos falando de contracepção, do DIU de levonorgestrel e do implante subdérmico de etonorgestrel versus pílula. Eu acho ruim. E a minha opinião pessoal, que eu acho muito ruim, Arivaldo, porque as pacientes ovulam, né? E para a endometriose peritoneal é ruim. Para a adenomiose, a minha opinião, que é muito bom. O problema é que ela não tem só adenomiose. Se ela tiver peritoneal, endometrioma, é ruim porque ela tem ciclos ovulatórios. Eu queria saber o que é que o Chor e o Aguinaldo pensam. Para endometrioma, nem pensar, porque ela continua ovulando e aquele ovário vai continuar hiperestrogênico e vai estimular o crescimento daquele cisto de endometriose. Para algumas pacientes que têm doença peritoneal retrocervical, não aquela profunda pela pelve inteira, mas tem doença retrocervical, ligamento pterosacro, um pouquinho de largo, um nódulo vaginal, eu costumo tentar, ou eu proponho para a paciente que há a possibilidade de se tentar o DIU com levonorgestrel para tratar essas pacientes. O implante, apesar desse implante ser permitido, comercializado em farmácia, isso é uma experiência pessoal. A minha experiência pessoal é ruim. Eu sempre tirei muito mais dos poucos que eu pus, porque a paciente sangra muito, não pela dor, mas sangramento irregular, ganho de peso, efeito colateral, então eu tenho tirado muito mais do que, na verdade, eu nunca coloquei, para ser sincero, mas eu tenho tirado muito. Eu acho que essa decisão, assim, não vai ter o ideal, eu acho que a gente tem que pensar isso. Para endometrioma, eu não acho uma boa opção. E o que eu estou priorizando aquela paciente? Para controle de sangramento normal, essas pacientes são adenomióticas, eu acho que o sistema de levonorgestrel pode ajudar muito, né? E o implante de etonorgestrel seria só no caso de dismenorreia, uma paciente que não fosse candidata a uma outra questão. Só lembrando e salientando, o implante intrauterino, ele tem que ser o forte.
O fraco que 52 lançaram agora, miligramas, né? isso, da miligramagem. O mais fraco que lançaram agora, para contracepção, parece ser ótimo, maravilha, tal. Para endometriose, a própria indústria fala, não tem indicação de bula. Porque a quantidade de progestágeno que ele solta, a gente não sabe se é suficiente para atrofiar a endometriose. Então, não pensar no DIUzinho, mas sempre no DIUzão. Jó, a gente está quase no final, eu acho, né? Eu queria que você falasse alguma coisa de dor miofacial. Muita paciente operou, não melhorou, e era uma dor miofacial. E o ginecologista agora está acordando para dor miofacial, e você trabalha muito com dor miofacial. Sem dúvida. Como é que você avalia antes de operar essa dor miofacial? Se opera paciente com dor miofacial? E assim, eu sempre avalio antes. Como fazer a avaliação, cabe uma outra aula inteira aqui. Mas você tem que aprender a avaliar. E eu falo para o paciente, se você vai operar, eu acho que você tem indicação cirúrgica, pelas razões que o Aguinaldo falou, mas tem uma dor miofacial associada. Então, a gente vai operar e complementar o seu tratamento com fisioterapia. Que nem gente que opera joelho, depois faz físio, opera cotovelo e faz físio. Na endometriose, a mesma coisa. Eu costumo contar uma historinha para elas, aquelas que têm dispareunia há muito tempo. Falo assim, tem uma região do cérebro da gente, que eu não sei qual é, que fala assim, se você vai fazer uma coisa que dói, não faça. Ninguém enfia a mão em cima do fogareiro, do fogão, porque pensa naquilo. Não, já tira direto. Então, tem uma regiãozinha do cérebro que fala, você vai ter relação, vai doer, então não faça. Então, a libido da mulher vai lá embaixo. Segunda areazinha do cérebro, se você vai fazer por qualquer motivo, se proteja. Como é que ela se protege? Ela contrai toda a musculatura vaginal. E essa contração de musculatura vaginal, que eu consigo palpar aqui no exame ginecológico, ela persiste mesmo após a remoção da endometriose. E aí é fisioterapia. E eu falo para o paciente, eu vou te operar, vou tirar a endometriose, se ainda vai ter dispareunia. A gente vai ter que complementar com fisioterapia. Mas tem que tirar a endometriose primeiro, que é a mãe de tudo. Depois vai para a fisioterapia, você vai ter uma qualidade de vida sexual adequada. Muito bom. Eu queria voltar ao começo, doutor Eduardo, e assim, o principal dilema do ginecologista não especialista é exatamente o diagnóstico precoce. E uma confusão que é muito corriqueira é que, após escutar a sintomatologia típica, se pede um exame de imagem, e sabemos que para endometriose superficial, apesar dos elevados índices de sensibilidade e especificidade, há erro. E essa paciente volta com um exame negativo, tendo sintomatologia. Então, o que o ginecologista geral deve fazer? A sua aula deixou bem claro, mas eu gostaria que o senhor reforçasse. Não pedir o exame de imagem. Se você clinicamente já fez o diagnóstico, basta. Você pode até pedir, porque hoje em dia é muito difícil, porque tem internet, ela já viu no site de A, de B, de C, de D, que a ressonância é maravilhosa, que o ultrassom é maravilhoso, tal. Então ela já chega pedindo. Mas você faz seu raciocínio clínico, faz o diagnóstico clínico, com o exame ginecológico, depois, se quiser, pede o exame de imagem, mas não vai mudar teu raciocínio clínico. Eu explico para a paciente. Ela sai do meu consultório, eu já tenho o diagnóstico, mas ela sai com pedido de ressonância. Eu falo, se vier normal, não quer dizer que você não tenha. Quer dizer que você tem superficial, você tem a queixa por endometriose superficial, o exame de imagem está ótimo, porque mostra que você não tem a profunda. Então, vamos em frente. Eu acho que o Aguinaldo precisa sair, né? Eu vou sair, continue aí, gente. Eu queria muito agradecer. Tá, Xó, prazerão vê-lo. Você é um cara nota 1000, tá? Valéria, queria estar aí com vocês, viu, Ari, tá? Ó, que bom vê-los. Parabéns aí por tudo, vamos estar mais juntos. E, meu irmão, obrigado por tudo, tá bom? Obrigada, Aguinaldo. Um abraço, gente. Valeu. Obrigada. Obrigado. Abraço, Aguinaldo. Tchau.
Alguma coisa a mais, Arivaldo? Alguma coisa a mais, Valéria? Gente, tem muita pergunta. Olha, doutor Eduardo, vai ficar aqui a noite inteira, porque tem Não, muita então, estamos Aí, coisa. cansados. aí, Valéria, eu vou te passar o celular da minha esposa, você avisa ela. Eu acho que nós já Pode estamos deixar chegando que a aqui. gente São resolve, a 21, gente são conversa 21 e com ela. 44. Eu acho que já está na hora de encerrar. O que você acha, Valéria, Arivaldo? Não, Eu já vamos, já, concordo. já está. É bom que, olha, eu gostei muito porque o senhor resumiu uma coisa muito importante: o menos é mais, né? Dá para fazer, foi isso. Dá para fazer um diagnóstico com uma boa anamnese, exame físico. Gosto sempre aqui de ressaltar que a gente tem que pensar no colega que está lá na ponta, que não tem acesso a isso, mas ele tem acesso ao raciocínio clínico. A clínica é soberana para muita coisa. Então, eu acho que isso é muito importante avaliar lá atrás. Quem menstrua muito é a candidata lá na frente. Então, isso já vai se delineando, a gente já está vendo isso. Adorei também a ideia do Março Amarelo, vinha alusiva, tá, gente? Também é da cólica menstrual, acho fantástico, concordo, que seria mais acessível à população também. E por falar em população, vamos ter uma live amanhã, né, Arivaldo, Ricardo, que a gente Isso. solicita isso, que os nossos médicos associados, a gente publicou nas redes sociais, a gente vai continuar colocando amanhã para a população geral que quiser participar, e vai ter disponível 3 grandes especialistas no assunto, doutor Arivaldo, doutor Ricardo, e a doutora Isabela, que também faz a parte de radiologia e diagnóstico de endometriose. Então, eu queria realmente deixar aqui as finalizações para o Ricardo e para todos, para a gente fechar aqui a nossa live de hoje. É isso aí, Valéria, obrigado. Arivaldo, obrigado. Xó, sem palavras para agradecer a tua participação, foi de suma importância. Queria relembrar mais uma vez que dia 31 de março a 2 de abril, nós teremos o Congresso Brasileiro de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva no World Trade Center em São Paulo. O professor Xó é o presidente do nosso evento. Primeiro evento do Xó presencial. Nós estávamos com saudade de estar juntos, sem máscara, para a gente sorrir, bater um papo e aprender endometriose. Há professores nacionais, professores internacionais. Quantos tem, Xó? 6, 8 professores Internacionais, acho que são 6. internacionais, professores nacionais, sem falar no Célio que vai estar com a gente, né? O Célio, eu não sei se ele é nacional ou internacional, mas é um Célio. Ele é híbrido, ele é híbrido. Ele é híbrido, Então vai ser um evento maravilhoso, uma grade científica. Eu só conheço um Célio na vida, nunca conheci mais ninguém com esse nome. Fala assim, Só tem ele. cada um pensa se é nacional, internacional, como quiser, mas é um Célio. É brasileiro e canadense agora. Ele é do mundo, ele é do mundo. Então é isso, João, obrigado, a gente vai estar junto em breve, obrigado por tudo, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço mais uma vez, Valéria, Arivaldo, mais uma vez agradecido. É sempre um prazer falar para o Pará. Tenho um carinho muito grande. Na verdade, eu conheço Belém só, mas um carinho muito grande por Belém, por vocês. Sou sempre bem recebido. Então, é um prazer poder estar falando com vocês e espero ter ajudado um pouquinho no conhecimento geral. Ari? A minha última palavra também é de agradecimento, agradecer a todos os colegas que estiveram aqui conosco. Certamente nós poderíamos ficar um tempo maior para responder todas as perguntas, mas não é possível. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Desde a nossa primeira conversa, de pronto você formalizou o convite ao doutor Eduardo. Xó, agradeço muito pela sua excelente abordagem objetiva e agradeço mais uma vez também ao Aguinaldo, com uma apresentação difícil, mas que conseguiu também sintetizar os principais aspectos da condução do tratamento. E reforçar a vocês, colegas, incentivarem suas pacientes a participarem amanhã conosco. Hoje o nosso enfoque foi para o médico, amanhã é para a população. Obrigado, Valéria, também. Obrigado a todos. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco, colegas da região, do estado,
também colegas da região norte que tiveram conosco. Nós temos um slogan, né? É a PJ ao seu lado na qualificação médica, e vamos em frente com os novos eventos científicos, e o nosso próximo será vamos ter um evento agora também em abril, voltado para os residentes, e também teremos o nosso congresso paraense, que será no dias 10 e 11 de junho. Já queremos adiantar aqui, queremos que todos se programem, tá? Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença, doutor Eduardo, doutor Aguinaldo, Ricardo, Arivaldo. É um grande prazer tê-los conosco durante essa noite, que foi de grande aprendizado e atualização. Até o nosso próximo evento. Boa noite a todos.